Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula, mas essa aula é especial, porque é aula de revisão geral, exatamente da unidade 1. Olha só, estou com quem? Com ele, né? Olha, o Sami, o nosso querido intérprete, tá certo? Então, amadinhos, ó, hoje é a nossa avaliação parcial. Vocês vão fazer com calma, muita calma nessa hora que você estudou. Eu tenho certeza que, ó, agora você vai usar seu HD, porque você já tinha armazenado, agora é o momento de você lembrar do conteúdo e começar na prática a responder a avaliação, tá certo? Então, vamos lá para a nossa revisão geral da unidade 1. Vamos lá? Aula 31. Nós vamos aula de nivelamento. Nós temos ortografia, emprego de certas palavras, acentuação gráfica, algumas classes de palavras, parte 3, língua viva, originalidade, identidade cultural, variação linguística, estudo da língua, 3, figuras de sintaxe. Belezinha? 5 conteúdos apenas para a nossa avaliação parcial. Então, vamos lá. Emprego de certas palavras, né? Vamos usar os porquês, se não separados, se não junto, mal com L, mal com U, mas e mas, tá certo? Aqui nós temos o porquê. Vamos lá, relembrando. Ó, porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim porque quero, porque você não me deixa em paz. Agora sim. Então aqui você vê um diálogo entre dois personagens e o Amadinho, na primeira fala, ele usa o porquê separado. Ele está dando uma resposta. E quando for a resposta, Amadinho, é uma conjunção explicativa, porque você está explicando o porquê de algo, né? O motivo. Então tem que ser porquê junto, tá certo? Aí ele responde porque sim separado, ó. Porque sim tem que ser junto. Aí, por que não? Ó, ele já coloca, ele está fazendo um questionamento, ele tem que fazer o porquê separado. Por que, amadinha? Porque eu tenho aqui a preposição, mais o pronome interrogativo. Início de pergunta, olha só, início de pergunta, eu grifei antes, né? Início de pergunta tem que ser separado. Pronome, preposição, mais o pronome interrogativo. Aí, vamos lá. Aí, quando chega aqui na última, ele prega corretamente. Ele faz o porquê separado, olha só, com acento, porque é somente, ele está sozinho. Por quê? Se usar só porquê, tem que colocar o acento circunflexo, tá certo? E eu falo assim porque quero, já olha, usou corretamente, fazendo uso de uma conjunção. E por quê? Olha só, porque você me deixa em paz, ó, separadinho, certinho. Então aqui sim, por isso que é agora sim. E vamos lá então. Agora, chegando nessa parte do se não, né? Junto, se não, separado, ó. Ele equivale a caso não, quando não, ou no caso se ser conjunção integrante, tá certo? Olha aqui o exemplo. Se não fossem meus pais, não seria quem eu sou. Ó, perguntei aos alunos se não gostariam de estudar. Então, ó, caso não fosse meu pai, não seria o que sou. Você faz a troquinha, né, do se, né, da conjunção. Belezinha? Perguntei aos alunos caso não gostaria de estudar. Então, se não, o quê? Separado, conjunção. Agora, quando se não é junto, qual o significado dele? Ó, caso contrário, do contrário, de outro modo, a não ser, mas sim. Então, preste atenção aqui nos exemplos. Argumentem sempre, senão levarão gato por lebre. Argumento sempre, caso contrário, do contrário, levarão gato por lebre.
Entenderam, amadinho? Esse é o macete, é só fazer aquela substituição. Não era diamante nem rubi, senão cristal. Ó, não era diamante nem rubi, mas sim, olha só, mas sim cristal. Não fazia coisa alguma, senão reclamar. Não fazia coisa alguma a não ser reclamar. Certinho? Então, amadinho, vamos dar sequência. Ó, mal com L, mal com U. Já sabe que o mal com U você pode trocar por quem, na verdade, né? Por bom, né? Bom é adjetivo. Então, mal também é um adjetivo. Então, vamos ver aqui o exemplo. Ó, mal com U é o adjetivo. É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã. Confúcio, né? Frase de Confúcio. Então, é mais fácil vencer um bom... Olha aí, encaixou bom aqui, ó, amadinho. Ó, então é o quê? Adjetivo, então é mal com U. Agora, o mal com L, nós temos o seguinte, ó. Quando substantivo aparecerá sempre um determinante. Ó, ele sofre desse mal desde os 8 anos de idade. Ele sofre deste bem desde os 8 anos de idade. Então, faz aquela troca. Esse mal aí é substantivo. Agora, advérbio. Dormi mal a semana toda. Ó, trocando lá, advérbio, mal, bem. Dormi bem a semana toda. Agora, advérbio também, mas só que você pode trocar pelo assim que, ó. Mal saí, as crianças acordaram. Assim que saí, as crianças acordaram. Viu só? Ideia de tempo? Vamos lá. Agora aqui, usa-se mas, quando pode ser trocado por porém ou como. Ó, e usa-se mais quando pode ser trocado por menos. Então, vamos ver aqui a primeira. Sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. E sou muito calmo, porém estou muito nervoso agora. Ó, conjunção adversativa. Ó, não só estuda, mas também trabalha. Não só estuda, como também trabalha. Então presta atenção, Amadil. Encaixou, é mas. Conjunção. Belezinha? Usa-se mais quando pode ser trocado por menos. Vamos olhar aqui no exemplo, ó. Ela é mais alta que a irmã. Ela é menos alta que a irmã. Viu só que bonitinho? Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Hoje vivemos num mundo melhor e menos justo. Beleza? Então, olha só, passando, vamos para o segundo assunto, o segundo conteúdo, nós temos a acentuação gráfica. Vamos lá. Acentuação gráfica. Vocês sabem que na língua portuguesa nós temos 3 acentos, né? Gráfico. Temos o acento agudo para indicar sinal aberto, ó, o som aberto, o acento circunflexo para indicar som fechado e o acento grave para indicar que ocorreu crase. Belezinha? Quando, né, as palavras receberão acento? Presta atenção, amadinho. Monossílabo possui uma sílaba, tá certo? Olha só, receberão acentos monossílabos, né? As palavras monossílabas terminadas em A, E, O, seguida não de S. Temos aqui, ó, pá, fé e pó. Olha só, monossílabo, só tem uma sílaba e terminou em A, E, O. Beleza? Pode ter S ou não. Vai, o quê? Tem que colocar o acento, beleza? E nós temos aqui os oxítonos. Quando que uma palavra é oxítona? Quando a sílaba mais forte for a última. E quando os oxítonos serão acentuados, amadinho? Quando terminar em A, E, O, seguido não de S, em e ens. Olha os exemplos aqui. Eu tenho cajá, você, avó, também e parabéns, ó. A sílaba forte sempre, ó, a última, então eu tenho o quê? Oxítona. Paroxítonas.
As paroxítonas, né, terminadas em L, fácil, né, I, U, N, R, X, ANS, uns, PS de tongo, serão acentuados. Olha só, eu tenho aqui a palavra sério, terminou em ditongo. Olha aqui o nome da Amadinha, também termina. E também uma paroxítona. Eu tenho aqui, como eu falei, a palavra fácil, repórter, Vênus, bíceps e órgão, órfão, tá certo? Fênix, tá? Bônus. Então, essas palavras são o quê? Paroxítonas. Serão acentuados, beleza? E as proparoxítonas, os vocábulos proparoxítono, todos serão acentuados. Vamos lá, então. Eu tenho uma palavra música, tem uma... Colocou aí bonitinho? Ó, colocando aqui, acompanha aqui, ó. Gramática, ó, química, física, matemática, as palavras monossílabos, ó, onde é o acento aqui, ó. Ó, oxítono, todas essas palavras aqui, ó, elas são proparoxítonas, tá certo? Agora vamos para os casos especiais, amadinhos. Nós temos aqui o seguinte, acentuos de tongos abertos, ei, ó, el, oi, seguida não de essa, somente em final de palavras, olha só. Vamos lá, herói, viu só? Pastéis, viu só? Olha só. Vamos lá, chapéu. Então, são de tongos abertos. O I, o U tônico recebe acento se cumprir as seguintes determinações. Por exemplo, se ela ficar sozinha, formando hiato, ou o quê? Ou acompanhado do S. Vamos lá, saída tem um acento, né? Saúde tem acento. Mas aí eu falo assim, faísca, olha aí, tá seguido de S, também tem. Então, se o U e o U for tônico seguido de NH, não terá acento, tá? No caso de rainha, bainha. Leva acento circunflexo à terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, do verbo ter. Por exemplo, assim, ó. Olha, presta atenção, ó. Eles têm, ó, na terceira pessoa. Eles vêm na terceira pessoa. E os seus derivados também. Nos seus derivados, se eu falo ele contém, vai ter o acento agudo. E se eu falar eles contêm, acento circunflexo, na terceira pessoa do plural. Usa-se trema apenas em raríssimas palavras estrangeiras, delas derivadas. Vamos lá. Miller é uma palavra assim, ó. Vai ter, ó, ficou fora, mas já sabe que é o trema aí, tá bom? Ó, então, Gint, a mesma coisa também. Vamos ver se eu consigo colocar o acento aqui, ó. Assim, né? Trema. Acento diferencial. Olha, o nome já diz, diferencial. Se é verbo, se for verbo, eu vou colocar o acento. Olha bem. Se for preposição, não tem. Beleza? Vamos lá. Venha por este caminho. Venha por este caminho. Pôr é preposição. Tá bom? Eu vou pôr minha bolsa no cabide. Ó, pôr, verbo. Tá certo? E vamos lá, então. Agora eu tenho aqui a prosódia. O que é a prosódia? Né? É a parte da gramática que estuda a correta pronúncia, ó, das palavras, levando em conta a sílaba tônica. O que é, amadinho? Ó, é íntere, é uma palavra proparoxítona. O que acontece? A maioria fala interim, tá certo? Então, isso aqui é a prosódia. Então, aqui tem algumas prosódias, dupla, né? Prosódia aqui eu tenho acrobata ou acróbata, tá certo? Pode usar as duas, como assim, como a Oceânia ou a Oceania. Xerox e Xerox, tá bom? Vamos lá! Dando sequência agora falando sobre as classes gramaticais. Adjetivo qualifica o nome, o advérbio é aquela palavra invariável que vai modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. E pronome é o que, amadinha? É a palavra que vai acompanhar ou substituir o nome. E a conjunção, ela vai ligar os termos, tá certo? Vamos lá. Adjetivo.
Flexão do adjetivo, ela pode ser no número, ó, número singular e plural, e no gênero vai ser masculino e feminino, amadinho. O adjetivo, no grau, ele pode ter o grau normal e pode usar também o comparativo de superioridade, de inferioridade ou de igualdade. E no superlativo, vai ter a divisão do absoluto e do relativo. No absoluto eu tenho um sintético e também o analítico, o relativo de superioridade ou inferioridade, tá certo? Vamos lá, dando sequência, tá bom? E que, olha só, falando lá que eu já tinha falado, adjetivo é a palavra que confere ao substantivo ou pronome substantivo uma qualidade, um estado, um aspecto, tá certo? Então, vamos lá. E o advérbio? O que é o advérbio, né? Palavra que vai modificar, já havia dito, ó, o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, atribuindo a eles o quê? Uma circunstância qualquer. O advérbio, ele pode ser interrogativo. Por que ele chorou, ó? Lembra lá? Preposição, né? Mais o pronome aqui, ó, que tá fazendo uma pergunta. Não sei por que ele chorou. Aí nós temos aqui as locuções adverbiais, ó. Preposição mais substantivo, locução adverbial, ó, duas palavras, na verdade. Preposição mais adjetivo, de novo. E preposição mais advérbio, por aqui. E a conjunção. O que é a conjunção, né? Palavra invariável que liga as orações ou palavras da mesma função. Ó, as conjunções coordenativas, ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Vamos ver aqui, ó. Entrei e fechei a porta. Ela saiu, mas voltará logo. Você lavará a louça ou limpará o quarto? Ela estuda bastante, logo terá boas notas. Ela não irá à festa, porque haverá prova no mesmo dia. E as subordinativas, né, vão ligar as orações com dependência sintática. Presta atenção. Ela ficará feliz se você for visitá-la. Olha só, a conjunção aqui, né, condicional. Afastou-se depressa para que não ouvisse. Ó. Olha só, dando a ideia de finalidade. Beleza? Vamos lá então, amadinhos. Opa, faltou mais uma aqui, né? É necessário que ela se case. É necessário que, olha aqui o quezinho, né, de conjunção integrante. Eu não sei se o rapaz fará o trabalho amanhã. Beleza? Então, dando sequência agora o pronome. Palavra que acompanha ou substitui o substantivo tomando posse do discurso. Meu pai chegou. Esse meu é pronome adjetivo. Por quê? Ele está acompanhando o substantivo, né? Aí nós temos aqui, ó, mais outra. Ela chegou. Ele chegou. Pronome substantivo. É a mesma coisa que eu colocasse assim. Sâmio chegou. Então, Sâmio é o quê? É um substantivo. Eu não quero usar o nome de Sâmio, que é um substantivo, eu falo, ele chegou. Beleza? Quando substitui o nome, é pronome substantivo. Vamos lá, amadinhos. Classificação dos pronomes. Nós temos aqui pessoais, que eles podem ser retos e oblíquos de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinido, relativos e interrogativos. Agora, a questão da variação linguística, né? Chegando aqui para vocês, né? Que são diferenças, né? Que apresenta a língua. Como que ela vai ser utilizada? De acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Ou seja, que a língua evolui, né? A variação histórica é aquela que sofre transformação ao longo do tempo. Temos aí, no caso, um grande exemplo que eu usei direto aqui, foi farmácia, que antigamente era escrita com quê? Com PH, e agora é escrita com S. Então, a gente fala uma variação histórica. A variação regional são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados e cidades. Vamos no caso da palavra bem conhecida, macaxeira, aipim,
tá certo? Mandioca, é uma variação regional. Variações diastráticas é a variação social, amadinho. Olha só, pertencente a um grupo específico de pessoas, tá certo? Aí são variedades que possuem diferença em nível fonológico e também morfossintático. E variação diafásica, né? Temos aqui linguagem formal e a linguagem informal. Por exemplo, se você vai a uma entrevista, você vai fazer uso da linguagem o quê? Formal. Se você está no grupo de amigos, você vai fazer uso numa linguagem informal, porque aí você já tem mais intimidade, beleza? Nesses casos, uso da linguagem o quê? Coloquial, tá bom? E gíria e jargão, olha só, são grupos, né? Quem vai fazer uso? Tem um grupo de skatistas, surfistas, raps, tatuadores, gírias de militares e assim por diante. Aí, variações diastráticas, né? Jargão profissional, linguagem repleta de palavras de uso técnico. Nós temos aqui a linguagem dos médicos, a linguagem de engenheiros, de executivos, de professores, tá certo? De jornalistas e assim por diante, tá bom? Linguagem técnica. E aqui, nós temos aqui algumas gírias, né? Diastráticas, né? Olha só, pão, que quer dizer o quê? Homem bonito, pitel, moça bonita, tá certo? E qual a gíria que você usa aí, ó? Pega leve, prof, quer dizer, vá devagar, mas então, aqui, ó, algumas gírias aqui para vocês, beleza? Agora, figuras de sintaxe. Nós temos aqui a figura de sintaxe ou figuras de quê? De construção. O que vai acontecer, amada? Vai estar diretamente relacionada na construção da frase, ou seja, na oração. Vai mexer na ordem. Como no normal nós temos sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, complemento e acessório, né? Assim, quando eu falo predicado, está envolvendo o verbo e o seu complemento e acessórios, tá certo? Então, as figuras de construção ou de sintaxe, anacoluto, anáfora, silepse, polissíndeto, pleonasmo, zeugma, elipse, hipérbato e assíndeto. Então, vamos ver cada uma aqui, ó. Elipse, somos felizes aqui. Então, houve uma omissão de uma palavra, mas dá para identificar. Então, no caso, é o nós. Nós somos felizes. Zeugma, omissão marcada por vírgula de um verbo mencionado anteriormente. Assíndeto é ausência de conjunção, né? Solange é linda, meiga, sorridente e simpática. E polissíndeto é a repetição de conjunção, da mesma conjunção. Nós temos aí, estudou e, casou e, trabalhou e, separou. Então, a repetição da conjunção e. E anáfora, olha só, a repetição também, mas sempre no início da oração. Ela trabalha, ela estuda, ela é mãe, ela é pai, ela é tudo. Tá certo? Anacoluto aqui, ó. Mulheres, impossível viver sem ela fica aquele termo isolado. E a silepse, ó, a maioria chegou cedo, brincaram o dia todo. Os brasileiros somos alegres. Aí tem a silepse de gênero, de número e pessoa. Hipérbato, olha só, é a troca. De barata, Anne tem medo. Ó, houve uma inversão aí, ó. Anne tem medo de barata. Tá certo? Pleonasmo, ó, olhei Maria com os olhos sonhadores. Olha a repetição, pleonasmo, olhei, é claro que será com os olhos, tá certo? Apóstrofe, olha aquela invocação, aquele chamamento, né? Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Tá certinho, amadinho? Tudo tranquilo? Então, terminando aqui a nossa revisão geral da unidade 1. E desejo a todos, amado, uma excelente avaliação, tá certo? Bye!